Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui para colaborar, para contribuir com esse projeto, que é a reflexão sobre aspectos doutrinários. E a Casa, necessariamente, está vivenciando um período, sempre esteve, desde a sua fundação, preocupada com essa questão doutrinária, e nós nunca podemos nos achar confortavelmente já num nível de que já podemos supor que temos algum tipo de conhecimento que nada mais vai ser aprimorado. Não existe isso. No Espiritismo, todos nós somos aprendizes. Ninguém aqui pode se dizer que é doutor em Espiritismo. Nós não temos títulos no Espiritismo. Tanto é que nas palestras que nós fazemos, na tribuna, geralmente nós deveríamos anunciar o nome da pessoa, não o título dela, porque o título dela não tem nada a ver com o que vai ser anunciado aqui. Então, nesse momento, especificamente, nós vamos abordar uma temática chamada coerência doutrinária. Coerência doutrinária é um termo que vem sendo utilizado mais recentemente. No passado, isso já teve alguns outros nomes, mas coerência parece ser o mais adequado para aquilo que nós temos como uma proposta de entendimento da própria doutrina. Coerência, primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é esta palavrinha, né? Então, a origem dela, para a gente gravar bem o que significa, a origem dela significa conexão ou coesão. Coerência é ser coeso, é estar conectado, é você ter algo que harmonicamente se liga em alguma coisa. Então, alguém que seja coeso é alguém que tem um padrão, que tem um comportamento compreensível pelos atos que ele já praticou e ele reforça esses atos. Ele reproduz algo que ele acredita. Ele faz aquilo parecer natural. Então, quando alguém é coerente, ele age conforme, inclusive, se espera que ele haja. Quando nós aprofundamos isso, nós entendemos que a pessoa que é coerente, ela tem uma visão da realidade, ela tem uma visão sobre o objeto em estudo. Então, a gente vê aqui que a pessoa vai se expressar de maneira lógica, e essa lógica vai permitir que o diálogo com seus interlocutores permita compreender o que ele esteja dizendo, o que ele esteja afirmando, em bases, em premissas também conhecidas. Então, veja, quando alguém é coerente, ele vai ter uma imagem, uma linguagem clara do que ele está dizendo, e ele é capaz de se fazer compreender nas suas atitudes, no seu discurso, nas suas ações. Então, alguém coerente é isso. Então, a gente já vai pensando se nós somos coerentes com aquilo que nós acreditamos. E nós não estamos ainda entrando na coerência doutrinária, é só alguém que seja coerente. O coerente, portanto, é aquele que age conforme aquilo que ele acredita, conforme os seus princípios. Impossível não falarmos de coerência sem trazer um dos maiores filósofos que nós já tivemos, que foi Sócrates. Inclusive, o Sócrates, ele dizia que o filósofo, ele usava uma expressão, né, que é a plena coerência. Ele dizia que o verdadeiro filósofo deveria, literalmente, viver conforme ele acredita que tenha que viver. Ele tem que viver conforme os seus princípios, conforme os seus ideais. E esse quadro que nós vemos aí projetado é um quadro bem famoso, acho que a maioria já conhece. O título desse quadro é A Morte de Sócrates. Ele foi pintado por um famoso artista francês, o nome dele é Jean-Jacques Davy. E o artista francês reproduziu o momento em que Sócrates foi condenado a morrer, tomando veneno, e ele, cercado de seus discípulos inconformados estavam ali, inclusive tentando convencer Sócrates a não beber a taça, o cálice, com o veneno, com cicuta, né, que era o veneno. Ele foi condenado a tomar o veneno, a beber o veneno. E os seus discípulos disseram: mestre, por que vai tomar o veneno? E ele disse: porque a lei assim exige. Ele foi condenado e ele estava cumprindo a lei.
E Sócrates, ele estava coerente com aquilo que ele acreditava, que todos deveriam cumprir a lei. Se a lei dizia que ele deveria morrer, ele foi condenado, ele ia cumprir a lei. E aí também disseram para Sócrates, mas o que eles estão te acusando é falso, não é verdade. E aí ele disse, ainda bem, você gostaria que fosse verdade do que estão me acusando? Mesmo sabendo e mesmo contrariando aquilo que estava sendo acusado, ele cumpriu a lei. Ele estava vivendo conforme os seus princípios, conforme a sua coerência de vida. Portanto, o filósofo, ele expressa nos seus atos aquilo que ele acredita. Só o filósofo tem que ser coerente? Claro que não. Todos nós devemos ser coerentes, todos, independentemente se somos filósofos ou não. Muito bem. E aí a gente vai entender que qualquer doutrina ou linha de pensamento, ou escola, ou filosofia, quando tem um conjunto de princípios que estruturam essa doutrina, essa filosofia, as pessoas que são adeptas dela têm que viver conforme esta doutrina, esta linha de pensamento, essa escola orienta. Porque daí ela vai ser coerente com o que ela acredita, com o que ela abraça. Se a pessoa abraça algum tipo de proposta, ela vai ser coerente quando ela age em sua vida, reproduzindo aquilo que ela acredita. Nós podemos ser coerentes, por exemplo, um materialista. Materialista é aquele que não acredita que existe algo mais além da matéria. O materialista é coerente? Ele é coerente quando ele age, atua, pensa, estrutura um discurso usando o materialismo como base e como resposta às indagações que ele possa se deparar. Então, o materialista, ele é coerente quando ele defende o materialismo e ele expressa o materialismo. O espiritualista, aquele que acredita que existe algo mais além da matéria, ele é coerente quando ele se posiciona e quando ele vive a sua vida acreditando que existe algo mais além da matéria e que a vida continua e que existe um porvir depois da morte. Ele é coerente. Portanto, a coerência, ela pode existir em pessoas com ideias antagônicas, tá bom? Primeira coisa, ser coerente não é os dois concordarem, é ser coerente com aquilo que cada um acredita. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Muito bem. Se nós temos isso, agora transportando para a doutrina espírita, o que é ser coerente em termos de espiritismo? O que faz o espírita coerente? É aquele que age, que pensa conforme os princípios e valores doutrinários espíritas. Portanto, o espírita coerente é aquele que desenvolve toda a sua argumentação e atua conforme os princípios e valores dos ensinamentos dos espíritos que foram apresentados por Allan Kardec. Esse é o espírita coerente. O espírita coerente pode dialogar com o materialista, ambos podem ser coerentes conforme os seus princípios, mas eles têm ideias antagônicas e não vão chegar a lugar nenhum. Um não precisa querer convencer o outro, mas basta nós sermos coerentes com aquilo que nós acreditamos. Isso é o mais importante. Então, a coerência, como Sócrates dizia, é muito mais uma atitude interna nossa, coerente com aquilo que nós acreditamos, do que nós tentarmos fazer com que os outros pensem como nós estamos pensando também. Então, coerência é uma atitude nossa, conforme os princípios que nós abraçamos. Esse é o coerente. Muito bem. E aí, na doutrina espírita, nós não podemos, de maneira alguma, esperar que todos tenham o mesmo grau de compreensão sobre todos os princípios e valores, por uma questão muito simples. Nós temos tempo de vivência na doutrina diferente, nós temos dedicação ao estudo de maneira diferente, nós temos capacidade de compreender esses ensinamentos de maneiras diferentes. E aí vem as grandes confusões que acontecem. Como é que nós vamos exigir que alguém que tem uma visão um pouco, talvez, limitada por outros tipos de conhecimento que essa pessoa possua, que ela pense exatamente como um outro, que tem uma outra perspectiva e se aprofundou um pouco mais no mesmo tipo de conhecimento?
Existem pontos de contato, existem pontos em comum, e é aí que deve ser explorado o diálogo para ambos crescerem juntos, porque não quer dizer que um esteja certo e o outro necessariamente errado. Vamos identificar o que nós podemos crescer diante dos fatos, das evidências, e não diante da opinião de um para impor a sua vontade para o outro. Esse é o grande ponto, e a gente vai, boa parte hoje a gente vai discutir opinião. Opinião não só nossa, mas dos espíritos também. Espíritos desencarnados que muitas vezes oferecem algum tipo de comunicação, e essa comunicação pode vir com algum tipo de orientação ou esclarecimento, ou até mesmo um novo ensinamento. Mas será que isso é ser coerente, acreditarmos neste espírito, se o que ele estiver dizendo está contra o que nós já temos na doutrina espírita em termos de princípios e valores? Isso que nós vamos discutir, até que ponto isso é válido ou não também. É muito complexo nós transportarmos a responsabilidade do ser ou não ser coerente no título, na palavra, em quem está dizendo. Nós não personificamos a coerência. Coerência é quando o discurso está adequado, está alinhado com os princípios e valores, no caso espíritas, doutrinários. Vamos entender os princípios e valores doutrinários, e aqueles que se aproximarem desses princípios e valores e agirem e expressarem-se conforme esses princípios, esse está sendo coerente. Sem querer engessar, porque nós temos compreensões diferentes sobre muitas coisas, pelas experiências de vida de cada um aqui também. Mas vamos lá. E aqueles que assumem responsabilidades administrativas dentro de uma casa espírita? Estes têm muito mais responsabilidade em termos de coerência. Por quê? Porque eles são vistos como aqueles que, por algum motivo, são quem vai orientar quem está chegando, quem vai orientar quem está trabalhando, quem vai orientar quem está próximo, vai servir de exemplo muitas vezes e vai influenciar. O dirigente espírita, muito mais do que o trabalhador, do que o frequentador, do que aquele que se diz espírita, não porque frequenta uma casa, mas porque gosta de ler romances espíritas, ou porque aprecia a doutrina espírita em diferentes nuances, o dirigente espírita assumiu a responsabilidade de também orientar, porque ele dirige, e ao dirigir, ele assume responsabilidade sobre os produtos gerados pelos seus atos. Não importa se a responsabilidade dele seja receber as pessoas para dizer com bastante simplicidade, bem-vindos. Porque esse bem-vindo, se a pessoa perguntar alguma coisa para ele e ele responder, ele está representando a casa que ele está trabalhando, porque ele está lá trabalhando pela casa. Como aquele que dirige a casa inteira, ou aquele grupo que dirige a casa inteira, que pode influenciar talvez muito mais pessoas de uma vez só. Todos eles têm responsabilidades, e todos nós vamos responder por aquilo que estamos fazendo para a nossa consciência. Então quer dizer que o dirigente espírita tem que ser um ser perfeito. Vejo seres perfeitos aqui na minha frente, que são os dirigentes da casa. Nós somos perfeitos? Todos muito acanhados ainda, né? Vamos nos reconhecer. Nós somos perfeitos? Isso me fez lembrar de outra coisa, já que está todo mundo empolgado em falar sim ou não, né? Deus é perfeito? Falem com vontade. Deus é perfeito? Nós somos perfeitos? Sendo Deus perfeito, tudo que Ele cria é perfeito? Quem nos criou? Deus. Eu vou repetir de novo. Nós somos perfeitos? Nós somos perfectíveis. Questão 776, Livro dos Espíritos. Nós somos perfectíveis. Então vamos parar também de nos menosprezar, tá bom?
nós estamos a caminho, estamos no processo de realização da perfeição que nós carregamos. Nós estamos nos realizando enquanto espíritos puros. Nós trazemos a pureza espiritual latente em nós. Nós somos filhos de Deus. Que filho de Deus não é perfeito dentro da sua realidade enquanto ser criado? Nós temos o potencial da perfeição dentro de nós. Toda criatura no universo inteiro, em seus diferentes estágios evolutivos, carrega o potencial da perfeição em si. E nós vamos desenvolver esse potencial e vamos nos manifestar espíritos puros em algum momento. Mas agora nós podemos reformular. Nós já somos espíritos puros? Não, isso a gente pode falar com certeza. Ainda não nos manifestamos, mas temos o potencial. Kardec faz uma comparação bem interessante. Ele coloca a árvore do carvalho, uma árvore grande e frondosa, e a sementinha do lado. Aquela árvore enorme e a sementinha do lado, olhando, são as mesmas coisas? Visualmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é sementinha, a outra é uma árvore enorme. Só que dentro da sementinha, aqui está a árvore enorme ali. Nós somos estes espíritos potencialmente puros. Nós vamos nos desenvolver como o carvalho. Nós somos espíritos puros em potencial. Vamos fazer isso. Mas enquanto não estamos nesse processo, nesse nível evolutivo já, na jornada que nós estamos trilhando, nós estamos aprendendo, estamos descobrindo. E um dos maiores descobrimentos que nós temos somos nós mesmos. Já dizia também os próprios espíritos, quando foram perguntados qual é o melhor meio, como nós podemos crescer, nos desenvolver. E os espíritos diziam, ou responderam, já diziam os antigos, está escrito inclusive no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Para nós nos conhecermos, é um processo evolutivo que olhar para si exige esforço, exige humildade. Quem que gosta de olhar para si e descobrir coisas ali que tem que ser melhoradas? Ninguém. Eu sou muito humilde, eu sou o mais humilde de todos, coitadinho de mim. Para de ser também falso humilde, porque esse é orgulhoso, ele quer ser mais humilde que os outros, ele quer ser mais coitadinho que os outros. Nós somos iguais, Se chegar alguém do nosso lado, eu sou o último dos homens, acorde, você é filho de Deus, tem o mesmo potencial que todo mundo, valorize a criação divina, desperte o potencial que nós temos em nós. Para despertar esse potencial, o que nós precisamos fazer? Evoluir, crescer, aprender. 2 aspectos nós temos que fazer isso: moral e intelectual. Moral e intelectual. Não basta ter boa vontade, eu quero ajudar o outro, eu quero ajudar o próximo. Tem que saber como ajudar. Se não souber como ajudar, você pode fazer pior do que querer ajudar. Tem que saber como ajudar. O Espírito da Verdade, numa mensagem muito interessante, já nos dizia, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem específica para os espíritas, não foi para a humanidade, foi para os espíritas. Ele dizia lá: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Não basta querer amar, temos que saber como amar. Muito bem. Um dos desafios que nós temos é exatamente saber amar. Como nós vamos saber amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos? Se nós não temos coragem de olhar para nós e descobrir o que nós precisamos fazer para crescer. Ter a humildade de reconhecer que somos ainda frágeis em diversos aspectos e temos que nos fortalecer, e o outro pode nos ensinar isso. Nós podemos aprender com o outro. E aí entra o orgulho. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para os outros, e todos devem seguir aquilo que eu esteja falando. Já perceberam que algumas pessoas podem pensar assim? Não que nós pensemos, né? Mas algumas pessoas podem pensar. Quando entendemos que cabe, nesse nível evolutivo que nós estamos, aprender com o outro, aí vem o problema do orgulho.
E também o do bom senso, porque não é porque o outro também tem as suas necessidades e nós podemos aprender com ele que ele também está certo. Nós podemos estar certos e ele errado. E como é que a gente sabe nesse processo? Aprendendo com os fatos, com as evidências. Sem fatos e evidências não adianta, vira opinião. Tem que ter fatos e evidências. Por mais lógica que possa parecer a sua argumentação, você está sendo coerente com você. Mas ele tem a sua coerência, o outro também. E não necessariamente sem fatos e evidências você vai conseguir convencer. Muito bom. No caso dos dirigentes, que também são seres em evolução, todos nós, com a responsabilidade de orientar, tem que ter, sim, o tempo e a dedicação acima da média, para poder orientar com segurança e não parar de estudar. Que dirigente que para de estudar? Só aqueles que se acham, pelo orgulho, já suficientemente maduros para deter o conhecimento da realidade. Nós não temos esse conhecimento. E cada vez que nós nos aprofundamos na própria doutrina espírita, nós temos muitas vezes flashes de surpresa conosco mesmo, porque nós lemos o mesmo trecho e descobrimos coisas ali que nós não tínhamos percebido antes. No livro dos Espíritos nós podemos fazer isso, ler a mesma questão. Já li 2, 5, 10, 15, 50 vezes. Vai ler de novo, talvez nós descobramos alguma coisa ali, que nós consigamos fazer uma conexão com outra, que vai nos dar uma compreensão melhor de algum ensinamento dos Espíritos. Nós temos que ter essa humildade e não achar que decorar a questão pura e simplesmente já nos permite compreendê-la na sua integralidade. Vejam como é complexo estudar então doutrina espírita. Não é só ler uma vez e decorar. É ler, compreender, fazer relações e conseguir argumentar, se colocando na perspectiva do outro, muitas vezes, para tentar argumentar daquilo que é comum para os dois, para crescerem. Isso é um exercício muito grande. Os dirigentes cabe essa paciência, inclusive, para fazer. Muito bem. Só os dirigentes? Não. Qualquer um que tenha a responsabilidade de falar ou agir em nome da doutrina, este sim vai arcar com as consequências das orientações positivas ou negativas que ele estiver fazendo. Não é só o palestrante. Escritor também? Escritor também. Ah, ainda bem que é o escritor, porque eu não escrevi nada, então eu não vou ter responsabilidade nenhuma se alguém for mal orientado. Será que não? Vamos pensar em alguém que recomende um livro para outro. Quando nós recomendamos um livro dito espírita para outro, o conteúdo deste livro pode influenciar a outra pessoa. Claro, é a responsabilidade dela ser influenciada ou não, tomar contato com o conhecimento ou não. Mas se nós estamos recomendando, também temos responsabilidade sobre o que estamos orientando as pessoas a lerem? Claro que temos. Portanto, é muito importante saber o que recomendar para leitura, para palestra, um vídeo no YouTube, qualquer coisa. Nós estamos recomendando, vamos falar para a pessoa, olha, eu li, gostei disso, disso e disso, mas por que eu gostei? Mas será que isso também tem a ver com conhecimento doutrinário? Claro que tem. Aquele que acha que só porque é bonito, porque a pessoa fala bem, o conteúdo vai ser também interessante, ele está sendo ou desvirtuando muitos aspectos que na doutrina nós não deveríamos ter. Kardec não se preocupava, ele não tinha nenhum tipo de influência com relação ao conteúdo, pelo nome que assinava as mensagens mediúnicas, ditas mediúnicas. O que ele fazia? Para qualquer mensagem mediúnica que era recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, analisava-se a mensagem, independentemente de quem ou o nome que estivesse lá assinado. Se estivesse assinado lá São Luís,
Nossa, é São Luís, que contribuiu muito para a codificação. Será que Kardec, em algumas mensagens escritas, São Luís, ele aceitou tudo que estava escrito lá? Não aceitou, não aceitou. Inclusive ele cortava mensagem. Isso aqui não faz sentido. Ah, mas é São Luís. Não faz sentido. Nossa, mas é Kardec fazendo. O que Kardec disse para nós? Para agir com razão, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós temos que analisar qualquer coisa que esteja sendo lida, independentemente de quem estivesse ali assinando. Vamos ver daqui a um pouquinho algumas coisas interessantes. Vejam aí as expressões das meninas aí, na foto. Foram capturadas diante da entrada de algum palestrante famoso? No caso dessa foto, não. Mas eu não vou falar que tem muita gente que fica assim quando alguns palestrantes, ou médiuns, quando alguns médiuns ditos famosos vão fazer palestra em algum lugar. A pessoa se comporta internamente assim. Não, um senhor bem respeitado, vai de terno ali, assistir a palestra, muito sisudo, ele vai lá, mas internamente ele pode estar assim. Nossa, é o fulano, aí ele quer chegar perto para encostar no fulano, para tirar foto. Ah, não pode tirar foto? Pode. Mas é só um alerta. Quando nós nos colocamos com este comportamento de tietes, tudo que o cidadão disser ali, a predisposição nossa para aceitar cegamente o que ele está dizendo é enorme. Não é porque a gente aprecia alguém que a gente vai aceitar cegamente tudo que ele disse. Na doutrina espírita não existe fé cega, ou não deveria existir. Nós abraçamos a fé raciocinada. E o que é fé raciocinada? A fé raciocinada é acreditar, crer, mediante o uso da razão, analisando-se os fatos, analisando-se as situações, e não acreditar porque alguém disse. Isso o espírita coerente não faz. Mas o espírita, no seu processo de desenvolvimento e de amadurecimento, nós todos ainda estamos buscando o grau de coerência que Kardec nos apontava e sinalizava que deveríamos ter. Mas nós precisamos nos preocupar com isso. Não é porque vem um palestrante famoso, um médium famoso, qualquer um, que agora tem filas de tiete, inclusive, que as pessoas vão abraçar e assinar embaixo o que ele disser. Não se deve fazer isso em doutrina espírita. Não existem oráculos encarnados para nós. Muito bem. O que uma pessoa disser pode ser muito útil, pode ser muito válido, pode ser verdade. Pode ser verdade. Mas nós só vamos saber se isso de fato tem coerência mediante argumentos lógicos, válidos, mas sem evidência e sem fatos. Aí nós não conseguimos efetivamente aceitar como fé raciocinada integral. Nós podemos trabalhar como hipóteses, como possíveis verdades, verdades temporárias, entre aspas, até chegar uma que substitua. Em ciência nós fazemos isso, né, Alexandre? Como é que a ciência trabalha? A ciência, em momento algum, vai um cientista famoso, um ganhador de prêmio Nobel. Só porque o ganhador de prêmio Nobel disse alguma coisa, tudo que ele disser é verdade? Não, ele pode ter dito muita coisa que se comprovou falsa. E pode ainda dizer coisas que se comprovem falsa. Na ciência, nós não temos nenhum tipo de envolvimento carismático, né? Não é o carisma do cientista que vai fazer com que a comunidade científica compre aquela ideia de maneira tranquila. Como é que a ciência progride? Apresentando um argumento, apresentando uma afirmação,
suposta evidência sobre um fenômeno para explicar aquele fenômeno e coloca à prova dos pares. Qual é o papel dos pares, dos outros cientistas? Ir lá e tentar massacrar aquela ideia para ver se ela suporta, se ela resiste, se tem algum ponto frágil ali. Nossa, a ciência é cruel. Ou alguns aqui, eu tenho certeza que alguns já foram, ou vários já foram, em congressos científicos. Como é que funciona congresso científico? A pessoa vai lá, apresenta o seu estudo, a sua pesquisa, e quem está lá participando faz questão de perguntar e apontar problemas e como você chegou nisso? Não, isso está incorreto, e vai massacrar a pessoa. Nossa, esses cientistas são muito cruéis, não são fraternos, não são espíritas. Não tem nada a ver com o espiritismo. A ciência cresce assim, mediante evidências. Você tem que publicar. Você descobriu alguma coisa, vai no congresso apresentar, discutir, ver se sustenta-se ali, e você vai publicar. Quando você vai mandar para uma revista científica, que tem lá avaliadores, que usam um sistema para analisar o artigo sem saber quem mandou, eles vão criticar aquele artigo e vão falar para o autor, olha, você tem que melhorar isso. Não é, Alexandre? E não é nada incomum, seu artigo foi rejeitado. Aí o autor não gosta. Mas acontece. Quando você publica, você está reafirmando uma posição e está abrindo para os outros pares também irem lá criticar. É assim que funciona o crescimento em ciência. E no espiritismo, como funciona? Vai o palestrante famoso e diz, eu recebi uma mensagem. Não vou fazer sotaques aqui. Eu recebi uma mensagem. E o Espírito dizia isso. E no ano tal vai acontecer isso. Nossa, ele falou, então vai acontecer. Não é assim que os ensinamentos dos Espíritos são consolidados. Não quero ferir sentimentos, tá? Eu só estou falando como funciona a parte da ciência. Mas no Espiritismo a gente tem que se aproximar um pouco dessa visão de acreditar mediante fatos e evidências, e não aceitar porque alguém necessariamente esteja falando. Muito bem. E quando houver questões polêmicas dentro do Espiritismo, porque nós temos questões ainda que necessitam e carecem de um desenvolvimento conceitual bem grande. Quando houver questões doutrinárias envolvidas, e duas pessoas com posições diferentes estão lá digladiando-se intelectualmente, qual delas está certa? Num primeiro momento, a gente tem que ver qual é a mais coerente com os princípios e valores espíritas. Mas não quer dizer que a verdade esteja fechada. Nós estamos progredindo, mas tem que ter evidências para fundamentar uma argumentação suficientemente forte para derrubar o que os espíritos já ensinaram. Os ensinamentos dos espíritos que nós temos na codificação, eles não são frutos de uma opinião ou poucas. Kardec se serviu do critério da universalidade, que são várias fontes diferentes, que não se conheciam, não tinham conhecimento prévio da questão que foi colocada ali, e as respostas convergentes foram aceitas como a resposta, como o ensinamento dos espíritos. Então a validade dos ensinamentos, não é porque um falou, é porque um conjunto de espíritos seguiu a mesma argumentação e foi coerente nessa afirmação. A força da doutrina não é em cima de um, é em cima de vários. Kardec teve a capacidade de organizar isso. Não foi Kardec também, único e exclusivamente, mas ele conseguiu reunir isso. Kardec era fantástico em termos de ciência, de método científico. Ele se serviu de um método científico para observar os fenômenos e extrair daí elementos que pudessem compor uma argumentação racional.
Não foi simplesmente um devaneio, eu sonhei que vi isso. Quantos dizem, eu sonhei que vi isso, isso e isso, acordam, escrevem um livro e a partir daí muita gente olha, é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso são as impressões de um. Será que teve convergência? É isso que nós temos que tomar cuidado na hora de discutir questões doutrinárias. E aí, agora sim, fortalecendo a nossa argumentação aqui. Agora que nós já discutimos, qual que é o problema? Qual é o problema dessa argumentação? Já discutimos isso agora. É porque ouviu ou leu de algum médium famoso que vai se tornar verdade? Não, não é. O problema aí, obviamente, é a validação da fonte. Primeiro que médium, ele é intermediário. Não é nem ele, necessariamente, que está... Se ele for um médium mecânico, vamos dizer assim, quanto menos influência ele tiver na comunicação, mais as ideias são dos espíritos. Mas, enfim, não existe necessariamente 100%, mas existe sempre o componente do médium ali envolvido. Mas quanto mais o intermediário esteja distante do conteúdo ali, é o espírito que está falando. Quando a gente vai criticar uma comunicação mediúnica, não é o médium, é o espírito que fez, se for mediúnica, é o espírito que está ali influenciando. Ah, mas aquele médium é muito bom, então tudo que vem por ele é bom. Esse é o problema. Médium muito bom é o que consegue transmitir plenamente as ideias do espírito. Esse é o médium bom. Se o espírito é sábio, se o espírito é ignorante, aí é outra coisa. Esse é o problema de nós endeusarmos médiums, de acharmos que todo médium com uma índole boa só vai psicografar ou ter algum tipo de manifestação construtiva ou educativa. A doutrina, ela é estruturada de maneira totalmente coerente. Integralmente, ela se sustenta desde os primeiros ensinos, quando Kardec começou a elaborar o primeiro livro dos Espíritos, publicado em 1857, a primeira edição, que não é esta que nós conhecemos. Esta edição que nós conhecemos, quantas questões tem? 1019, não é? Isso, 1019. Eu sabia que você sabia. 1019. A segunda edição, né? Essa que a gente conhece. A primeira edição tinham quantas questões? 501. 501 questões. Muito bem, você está indo bem. 501 questões. Kardec, o que ele fez? Em 1857, 501. A segunda foi publicada em 1860, 3 anos depois. Ele desenvolveu as 501 questões, porque tinham elementos ali que precisavam ser, inclusive na redação, um pouco mais abertos, mais esclarecidos, desenvolvidos. As 501 viraram 1019. 1019. Depois vieram outras obras. A última obra, que foi a Gênese, que foi em 68, a última obra, ela reforça os conceitos e desenvolve conceitos que no começo estavam apresentados de uma maneira, mas que foram desenvolvidos depois. O caso mais emblemático é o da possessão. Quando se vai, eu estou falando para um grupo de pessoas que obviamente são colaboradores da casa, né, que trabalham e estudam isso. O fenômeno da possessão, quando ele é apresentado no Livro dos Espíritos, Kardec diz, não necessariamente, não é assim, não é que o espírito vai possuir o outro espírito. E ele fazia uma associação à subjugação. E aí, durante o desenvolvimento da própria doutrina, apresentam-se casos aonde existiam fenômenos, e eu vou citar 2, da Mademoiselle Julie e de possessos de Mozan. Os 2 foram caracterizados como atos de possessão mesmo. E Kardec teve a hombridade de dizer, isso é Kardec dizendo na Revista Espírita de 1862, havíamos dito que o fenômeno não ocorria assim, porém agora nos é demonstrado que ocorre. E aí na Gênese, que é o livro mais maduro da codificação, está ali, o fenômeno da possessão existe.
e pode ser provocado não somente por um espírito querendo o mal, um espírito, no caso, obsessor, mas também provocado por um espírito bom, quando este quer imprimir a sua vontade na comunicação e dar a impressão mais intensa nesse processo. Está lá na Gênese, procurem lá possessão. Então a possessão que nós encontramos na Gênese é o desenvolvimento das primeiras ideias que foram colocadas lá no Livro dos Espíritos, mas que foram desenvolvidas com fatos, com evidências, e não por achismo. Não porque um espírito disse. Kardec se deparou com fenômenos que assim ocorressem. Portanto, essa característica do desenvolvimento das ideias é que confere ao Espiritismo uma excelência metodológica que faz com que se sustente toda a argumentação. O que é apresentado no Livro dos Espíritos e lá na Gênese estão interligados. Para conhecer a doutrina espírita não basta ler Livro dos Espíritos e Evangelho. É necessário ler todas as obras de maneira a conseguir estabelecer relações para entender como o mesmo tema é tratado, para ter uma amplidão maior em cima dos ensinamentos dos Espíritos. E aí eu faço uma propaganda do curso do EIOB, que eu falei que eu ia fazer. O curso do EIOB aqui na casa se propõe a fazer um estudo das obras de Kardec, com os temas. E a pessoa vai ter a chance de identificar como o mesmo tema é tratado em diferentes livros. E não ficar preso num aspecto só. E muito menos na interpretação que alguém deu sobre esse tema. Para muita gente é mais confortável ler o que alguém escreveu sobre o tema. É mais fácil, lê o fulano é ótimo, lê o fulano. Fulano não é Kardec, fulano não são os ensinamentos dos espíritos representados. Ele está dando a interpretação dele, a opinião dele. Nós temos que ir na fonte. A fonte é Kardec, para entender como que isso se processa de uma maneira, para fazer lógica, para ter coerência nessa inter-relação de ideias. Mas, aqueles que abraçam ideias, muitas vezes ditas novidades, ou algo revolucionário. Não adianta alguém abraçar nenhuma ideia que se contradiga com os ensinamentos dos Espíritos, achando que vai substituir essas ideias se não tiver sustentação, se não tiver validação, se não for legítima. Essa figura que está aí, essa roda quadrada, não precisa ser físico, Alexandre, para descobrir que esse carro aí não vai andar direito, Não vai ser confortável. Não. Mas algumas pessoas fazem isso com a doutrina, abraçam um conceito, substituindo um que já existe, que é a roda, que se encaixa perfeitamente no construto, na construção doutrinária espírita. Ele substitui isso, tira um pedaço da doutrina, substituindo por uma peça que não se encaixa e fica assim. Essa é a representação daqueles que querem substituir conceitos espíritas sem ter fundamentação e evidenciação, porque você tem que reformular todos os ensinamentos dos espíritos se quiser substituir um deles. Eles estão interligados. Não dá para tirar um e pôr outro, ou colocar uma errata. Tem que substituir e fazer conexões para fazer sentido toda a obra. Esse é o grande desafio daqueles que querem inovar, daqueles que querem muitas vezes trazer conceitos que até já são conhecidos em outras doutrinas, em outras filosofias, mas no Espiritismo não se encaixa, porque tem outras características. A coerência doutrinária, portanto, e aqui está primordialmente, mas é exatamente isso, um compromisso com a verdade baseado em razão e fatos. Baseado nos ensinamentos dos espíritos que nós adotamos, que nós abraçamos, como aqueles que vão nortear a nossa argumentação. São revelações? São. Os ensinamentos dos espíritos, boa parte do que nós encontramos ali são revelações que não tem como nós comprovarmos hoje pela ciência.
Por exemplo, vida em outros planetas. Hoje, temos como comprovar isso? As nossas limitações científicas não permitem comprovar que existe vida em outros planetas. E eu não vou nem entrar no conceito de vida, tá bom? Porque vida para a ciência tem uma outra característica. Nós estamos falando aqui de pluralidade das existências e dos mundos habitados no universo inteiro. A ciência hoje não tem como comprovar isso, mas nós abraçamos como verdade. Por quê? Porque isso é um princípio, isso faz parte dos ensinamentos dos Espíritos que foram legitimados pelo critério da coerência, da universalidade. Foram legitimados pela universalidade. Reencarnação, nós já temos na ciência elementos que sinalizam a existência do fenômeno. Vários pesquisadores, que não são espíritas, mas vários pesquisadores já apontam para sim a evidência de que o fenômeno da reencarnação existe fundamentação. Eu vou citar um autor que já morreu, mas que é extremamente bem visto e citado nas pesquisas que nós fazemos ainda, que é um dos mais conhecidos, que é o Ian Stevenson. Ele é canadense, depois foi para os Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, e desenvolveu um longo estudo, publicou em revistas científicas com alto fator de impacto, textos sobre reencarnação. Só que ele, como cientista, usou de maneira prudente o termo casos sugestivos de reencarnação. Em momento algum ele falou, a reencarnação existe. Porque não é assim que nós fazemos na ciência. Nós colocamos a ideia, e a ideia vai ser fundamentada e comprovada. Quando alguém vem com verdades absolutas, a chance de isso não ser aceito de cara, e de você sofrer, e no primeiro deslize que você tiver, você ser apagado da história, é enorme. Temos vários casos na ciência onde ideias revolucionárias foram apresentadas e depois se mostraram falsas, por erro metodológico, por algum problema na hora do desenvolvimento da pesquisa, e aí os resultados foram mudados. E depois que descobriram isso, acabou qualquer tipo de abordagem desse grupo, dessa proposta. A fusão a frio foi uma delas, né? Enfim, vejam como é complicado nós propormos alguma ideia nova para ser aceita como verdade na ciência. Você tem que validar de todos os lados e vai ter gente ali querendo derrubar a ideia de todos os lados também, para ela se sustentar, até que algo melhor a substitua. No Espiritismo, olha, cuidado com essa frase. Existem 3 aspectos que nós sempre costumamos dizer: o aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto religioso ou moral. Ok. Aspectos. Quando Kardec dizia, uma hora o Espiritismo é uma ciência, em outro momento ele dizia, o Espiritismo e a ciência caminham lado a lado. Aí ele já está diferenciando. Temos que entender Kardec nesse processo. Quando nós entendemos ciência, hoje, nós não podemos chamar o Espiritismo de ciência, porque nós aceitamos revelações como fundamentação, como premissas. O Espiritismo tem aspectos científicos, claro que tem. Ele surgiu de fenômenos de observação, análise crítica, e depois de legitimação por um método específico para o objeto que estava sendo estudado, que Kardec era cientista, com a construção desse corpo teórico chamado Espiritismo. Mas nós não podemos apresentar premissas espíritas como se fosse ciência. Uma delas é que eu acabei de falar, pluralidade dos mundos habitados. Vai em qualquer congresso científico e fala, tem sim vida em outros planetas. Tá. Como você sabe? Tá escrito. Tá. Na Bíblia tem um monte de coisa escrita também. Em livros de história tem um monte de coisa escrita. Em romances tem um monte de coisa escrita. É aí que entra o problema.
nós temos que seguir aquilo que nós já vamos ver aqui. Kardec sempre nos orientava: o Espiritismo e a ciência caminham lado a lado, porque um dá sustentação para o outro. A ciência é limitada, a ciência, a maior parte da abordagem científica, tem um termo em inglês que eu não sei em português como é que a gente chamaria, o mainstream, o eixo principal, a linha mestra, que seja. Boa parte da ciência, ela é pautada hoje por abordagens materialistas. Não quer dizer que nós não tenhamos pesquisadores espiritualistas trabalhando. Só que para você, na ciência, dialogar com pares, tem que ter fatos, tem que ter fundamentações, tem que ter evidências, e não somente propostas. E aí nós entramos num processo natural de que é muito mais fácil nós estudarmos espiritismo na ciência, principalmente nas ciências ditas naturais. A física é meio complicada, física dá para estudar fenômenos físicos, mas algumas ciências, algumas áreas de conhecimento dentro da ciência trabalham com a ideia, com algumas ideias espíritas, como objeto de estudo sem problema algum. Reencarnação, por exemplo. Reencarnação pode ser estudada na área de antropologia, pode ser estudada na área de biologia, pode ser estudada na área de saúde. Tem uma série de elementos que dá para abordar a temática. Quando nós entendemos o espiritismo, não dá para chegar e falar assim: olha, o espiritismo é uma ciência. Tá, e aí como é que a gente vai comprovar ainda aquilo que nós não temos como evidenciar? Vira hipótese. Vamos tomar cuidado, então, quando a gente chamar o espiritismo de ciência. Vamos ficar com a segunda fase de Kardec, quando ele chama o espiritismo e ciência caminham lado a lado. Ele fala: o espiritismo é uma coisa, ciência é outra. E ele ainda declara: a ciência, na época, era incompetente para estudar o espiritismo. São coisas diferentes, mas o método é o mais importante. E é o método, é o rigor lógico que nós deveríamos trazer para o espiritismo, e aí sim fazer com que o aspecto científico ficasse caracterizado. O aspecto científico do espiritismo é caracterizado pelo método, pelo rigor lógico, pela coerência em cima dos nossos princípios para a produção de conhecimento. E assim nós vamos conseguir trabalhar e argumentar de maneira racional. E não partir ou pautar a nossa argumentação em cima de opinião de um espírito, ou de um médium, ou de um autor, ou de poucos que partiram da mesma ideia fundamental. Tem um vício chamado de origem, no caso mediúnico, da universalidade. Tem algo chamado vício que invalida nós usarmos algumas fontes como válidas na hora do critério da universalidade para novas informações que colidam com o ensinamento dos espíritos. Por exemplo, quando um tipo de informação torna-se pública, perde-se o seu caráter de ineditismo. Depois, todo mundo que vier a tratar aquela informação como algo novo. Então, imagine que alguém, um médium muito famoso, escreva o seguinte: existe um martelo vermelho em Marte. Uma coisa esdrúxula, mas só para exemplo. E ele é um médium muito famoso. E ele publicou isso. Olha, ali fala que existe um martelo vermelho em Marte. E aí outras obras começam a surgir dizendo que existe um martelo vermelho em Marte. Só que surgiram depois do conhecimento de que este autor lançou, ou de que essa informação foi lançada. É um vício de origem. Você não tem como validar aquilo. Ah, mas pode ser verdade, pode ter um martelo vermelho em Marte. Ótimo, pode ter. Então, se a gente não tem certeza, deixa de lado até alguém for lá em Marte, manda uma sonda para lá e descobre se tem um martelo vermelho. Enquanto não tiver a evidência, existe a informação, existe a hipótese, deixa de lado. O que o Erasto dizia para a gente sobre as verdades?
Erasto sempre pautou, por sinal, é um dos autores que eu mais admiro na codificação, admiro todos, mas o Erasto em particular, ele nos dizia, é melhor rejeitar ou refutar 10 verdades, ou 9, conforme a variação que alguns dizem por aí, do que aceitar uma mentira. A ciência faz isso. Se não tiver comprovação, por mais que possa fazer sentido dentro de uma hipótese, trata-se como hipótese e não abraça-se como verdade. Porque se na hora de comprovar isso, ficar caracterizado que era falso, você destruiu todo um conjunto de ensinamentos que dependiam dessa informação. É a mesma coisa da roda. Ah, não, a roda é quadrada. Aí começam a surgir várias manifestações mediúnicas, depois, porque não é mais inédita, de que a roda é quadrada. Tá, deixa a roda quadrada aqui de lado, até comprovar que a roda seja quadrada mesmo. Porque se não for, como aparentemente não é, você vai substituir uma informação que faz sentido, está coerentemente ligada, você vai ter que reformular a doutrina espírita inteira para abraçar uma hipótese. Esse é o grande ponto que nós temos que tomar cuidado. Nós finalizaremos as apresentações. Vou apresentar alguns dados estatísticos que são um pouco preocupantes, que refletem nessa questão da coerência doutrinária. Vamos reforçar, então, alguns aspectos fundamentais para reforçarmos a questão da coerência e todo mundo aqui sair com a mesma, pelo menos com o mesmo direcionamento, né? Primeira coisa, em filosofia, nós entendemos que o mais importante é a atitude filosófica daquele que busca conhecer a verdade. Não necessariamente você ter acesso a um conhecimento vai representar algo suficiente para você se dizer satisfeito com aquilo que você tem. Você tem que ter a atitude filosófica de ir atrás, de conhecer, de buscar a verdade. É isso que nós estamos fazendo, sem a pretensão de esgotar o assunto. A realidade é a mesma para todo mundo. Tanto faz se a pessoa tem religião, não tem, ela tem grau de instrução X, Y, Z, não importa se ela nasceu na cultura ocidental, oriental, a realidade onde nós vivemos é exatamente a mesma para nós, seres espirituais. O que muda? A compreensão dessa realidade. Cada um de nós traz, além da nossa vivência hoje, né, a nossa formação atual, nós interagimos com as tendências que nós carregamos do nosso passado. Quantas encarnações nós já tivemos buscando compreender essa realidade que nos cerca e que nos marcou? Muitas tendências que nós manifestamos hoje, elas são frutos daquilo que nós vivenciamos no passado para interpretar a realidade. Portanto, é muito sério a gente achar que vai convencer alguém simplesmente mostrando um determinado tipo de conhecimento. Não vai. A pessoa tem que perceber, tem que analisar, tem que compreender e ela tem que aceitar aquilo como verdade. Nós não violentamos consciências. Nós podemos achar que estamos formatando, nós não formatamos. Nós podemos influenciar, mas é a pessoa que muda. Cada um de nós tem a chamada cosmovisão, que é a visão que nós interpretamos, como nós enxergamos essa realidade que nos cerca. A doutrina espírita tem a sua cosmovisão para interpretar essa realidade. Vejam lá, o espiritismo, dentre as doutrinas espiritualistas, ou seja, que admite que existe algo mais além da matéria, coloquemos todas elas lado a lado. Nós vamos ter pontos de contato entre algumas e pontos muito divergentes com outras. O espiritismo é uma das doutrinas espiritualistas que hoje nós temos contato, que nós temos conhecimento. Ora, se ela é uma dessas doutrinas, e vamos dizer, para nós, é a mais coerente daquilo que nós buscamos de compreensão da realidade, não quer dizer que as demais, pelo fato de também terem pontos divergentes, não estejam próximas
da interpretação dessa realidade. Cada um tem a sua maneira de interpretar, mas tem a sua maneira. Elas não se confundem, porque senão vai ficar que nem o carro com a roda quadrada. Esse slide eu sempre mostro. Ele gera um desconforto grande, um desconforto enorme. Essa figura aí, imagine alguém que quer misturar conceitos de diferentes doutrinas, filosofias, fica assim. Faz uma salada conceitual e não consegue estabelecer uma harmonia na sua visão, na sua interpretação. Há uma confusão conceitual. Agora eu vou tirar essa figura daí porque está incomodando, não está? Tá, porque o cérebro quer juntar os olhos, mas não vai. Pronto, que beleza agora, né? Depois do incômodo, agora vem a harmonia. Coerência é isso, é você ter harmonia, coesão com os princípios e valores que você acredita. Quando você mistura tudo, fica aquela moça desfocada. Por isso nós não podemos importar conceitos de outras doutrinas sem ter o devido alinhamento com o que nós estamos praticando, com o que nós estamos fazendo. A nossa cosmovisão, ela está apresentada nas obras de Kardec. Essa cosmovisão necessariamente expressa o conhecimento dos espíritos que Kardec organizou naquele momento, mas vejam bem, se aproxima da verdade, a verdade é perene. Tudo que é perene não tem alteração. O que pode ter alteração é a nossa maneira de interpretar essa verdade. Essa é a dificuldade para aqueles que não conseguem admitir que o conhecimento do passado possa perdurar. Se estiver fundamentado numa verdade perene, ou seja, não na suposta verdade, naquela que é transitória, vai continuar. Nós não temos que ter receio do conhecimento, seja ele passado, mas o novo tem que ter fundamentação. Se não tiver, vamos deixar o novo aguardando fundamentação até ele se consolidar. No caso da visão espírita, as obras de Kardec, elas expressam o conhecimento dos espíritos. E agora vamos falar sobre tempo espiritual. 160 anos é muita coisa? 150 anos é muita coisa? Alguns estão falando que sim. Quantas encarnações nós tivemos em 150 anos? No máximo, uma, duas, não importa, não tem como saber, mas poucas, ou então nenhuma. Era a primeira. Ora, para o espírito não é nada, 150 anos, não é nada. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele disse: e eu rogarei ao Pai que enviará o Consolador para continuar e desenvolver tudo aquilo que eu não consigo, que eu não posso fazer agora, que dará a conhecer todas as coisas, porque Jesus não conseguia, pela inabilidade e pela incapacidade nossa, da época, nós não conseguimos conhecer todo o conteúdo, e ele prometeu o Consolador. Quando ele prometeu o Consolador, as pessoas que estavam vivendo com ele achavam que o Consolador viria quando? Logo mais, não é? Opa, está para nascer. Demorou o quê? Quase 2.000 anos. Demorou 1.800 anos. 1.900 quase, né? Para nascer aquilo que nós consideramos o Consolador, que não foi uma pessoa. É um conjunto. Não se personifica em alguém. A primeira revelação é atribuída a Moisés, Deus único. A segunda revelação a Jesus, mostrando um Deus de amor. A terceira revelação, nós consideramos que seja o Espiritismo, porque ele consola e explica aquilo que o próprio Jesus havia nos dito, de maneira simbólica e fechada muitas vezes, e outras de maneira mais aberta, mas acrescentando conhecimentos que Jesus não detalhou, explicitou naquele instante. A terceira revelação, assim como Jesus não destruiu a lei da primeira revelação, porque o que era perene, ele manteve, o Espiritismo não destrói a segunda revelação, mantém
a segunda revelação naquilo que é em sua essência e desenvolve. Então é um processo natural de desenvolvimento, de avanço no conhecimento. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos entendendo o conhecimento da verdade perene que nós tínhamos no passado e para hoje. Só que nós, nas nossas encarnações, quantas culturas nós frequentamos? Quantas doutrinas nós bebemos para interpretar essa realidade? Várias. E algumas pessoas têm isso muito arraigado ainda dentro delas. Elas não conseguem sair de uma hora para outra desses conhecimentos. Elas manifestam isso, quase que naturalmente. Então, para algumas pessoas é mais difícil trabalhar sem essa interpretação simbólica que geralmente as doutrinas tinham, para algo mais claro, mais objetivo e mais racional. Porque precisa ainda disso, fruto do atavismo que nós carregamos. Mas, como nós temos um processo racional de desenvolvimento, e Kardec sempre pautou a ciência como aquela que seria a alavanca do desenvolvimento dos ensinamentos dos espíritos, nós não podemos ignorar que o conhecimento científico, ainda que tenha suas limitações, vai dar suporte para fundamentar aquilo que os espíritos estão nos revelando. Esse é o processo, esse é o caminho. Só que não basta a revelação, tem que ter a fundamentação. É um processo de maturação. Se demorou quase 2000 anos para nós termos isso, e 2000 anos também não é muita coisa não, viu? Quantas encarnações a gente teve em 2000 anos? Cada um teve a sua aí. Alguns não tiveram, porque pode ficar 2000 anos sem reencarnar. Isso é relativo. Nós temos que parar com esse negócio de achar que Kardec está ultrapassado, que aquele conhecimento é antigo. É atualíssimo. O processo de regeneração da humanidade, que nós já estamos vivenciando, começou quando? 250 anos atrás. Os espíritos disseram para Kardec: estamos entrando na fase de regeneração. Já se iniciou o processo de regeneração. Como funciona esse processo? Espíritos mais arraigados às ideias antigas que não conseguirem acompanhar o desenvolvimento da humanidade, eles vão naturalmente sendo alocados para ambientes onde eles conseguirão fazer isso, mas não vão atrapalhar o progresso dos demais. E espíritos que estão também buscando se aperfeiçoar vão ter contato com conhecimentos e nós mesmos vamos nos melhorar. Os espíritos que estão nascendo com ideias mais avançadas, no sentido de buscar a verdade, nos afastando um pouco daquelas ideias muito simbólicas do passado, somos nós. Somos nós no processo evolutivo. Não vamos achar que alguns, como alguns misticamente acham, não, porque vem uma colônia espiritual de algum planeta aí, vão reencarnar, aqui são espíritos evoluídos e vão nos elevar. Somos nós que estamos fazendo isso. Cada encarnação nós damos um passo. Se o processo de regeneração começou há quase 3 séculos atrás, para o espírito, o tempo não é esse que a gente está imaginando aqui. Pode demorar séculos e séculos e séculos e séculos, que para nós não é nada. Nós temos que tirar essa ideia de que 100 anos, 150, 200 anos, a gente está com a ideia cronológica. Pasmem, há pouco tempo atrás, há um século atrás, 1 século e meio, vou exagerar, 2 séculos atrás, sabe qual era a expectativa média de vida da população do planeta? Há 2 séculos atrás, 40 anos. Por quê? Porque nós tínhamos muitas guerras, doenças, não tínhamos como prolongar ou dar um grau maior de conforto. Claro que existiam pessoas que chegavam com 80, 90, 100 anos. Sim, nós sempre tivemos isso. Só que a expectativa média de vida, ela está aumentando, porque a tecnologia e as condições socioeconômicas permitem um cuidado maior com a preservação da saúde. Se nós estamos aumentando o tempo de vida,
Para nós, 100 anos agora é razoável já imaginarmos isso. Há pouco tempo atrás, algum século atrás, as pessoas, 60 anos, já está, né? Hoje 100 anos. A nossa expectativa é essa. Mas para o Espírito isso não é nada, continua sendo nada, nós não morremos. Então é muito pouco. A doutrina, por ser dinâmica e ter esse processo evolutivo, não significa que ela vá mudar o paradigma, a base de sustentação que ela interpreta e que ela adota em termos de princípios e valores. Ela aperfeiçoa o conhecimento. Se nós mudarmos o paradigma, acaba o Espiritismo. Kardec mesmo disse, se me provarem que não existem espíritos, acabou o Espiritismo. Por exemplo, uma das premissas, um dos princípios do Espiritismo é a reencarnação. Tira a reencarnação do Espiritismo, existe Espiritismo? Impossível existir Espiritismo sem reencarnação, porque a reencarnação explica e dá sustentação a uma série de formulações lógicas e conceituais, tanto da justiça divina, quanto do processo evolutivo do ser, para nós entendermos e dar consistência. Não, porque lá na Inglaterra tem um grupo de estudo espiritualista que eles não admitem reencarnação. Ok, eles são espiritualistas, eles não são espíritas. Espírita não tem como não adotar a premissa da reencarnação. Mas eu não adoto. Tá bom, você adota qualquer outra linha espiritualista, mas não tem como ser espírita e não adotar a reencarnação, porque é princípio espírita. Não dá para você explicar justiça divina sem reencarnação, ou processo evolutivo sem reencarnação. Então, eu não posso mesclar? Não pode mesclar, porque senão fica que nem aquela moça lá. Tá? Hoje em dia é muito fácil nós termos acesso à informação via rede social, internet e outras coisas. Esse é um grande problema também, ou benefício, porque de um lado dissemina a informação, isso é muito bom, populariza o conhecimento, ótimo. A outra é a avalanche que nós temos de informações deturpadas, que não se dizem coerentes com aquilo que nós acreditamos como princípios e valores espíritas, mas se apresentam como espíritas. Não basta alguém dizer, eu recebi uma mensagem mediúnica e estou publicando na internet. Vou contar um caos aqui, quase que é uma fofoca. É verdade isso. Alguns anos atrás, circulou no Facebook, um cidadão, que não vou falar o nome, o cidadão escreveu o seguinte: hoje, Dr. Bezerra de Menezes me acordou, me deu esta mensagem e me pediu para divulgar na internet. E ele divulgou a mensagem com uma foto enorme de Bezerra, porque chama a atenção, e esse cidadão que escreve livros, faz palestras e tudo mais, tem uma série de seguidores, começou a viralizar, a disseminar a mensagem. Várias pessoas começaram a compartilhar a mensagem. Nossa, Dr. Bezerra dando mensagem. Não vou entrar no mérito, mas só para se ter uma noção. Esse tipo de informação, ele caracteriza uma informação séria só porque foi assinado Bezerra? Não. Caracteriza informação séria porque foi o cidadão que é famoso? Também não. E lendo a mensagem, não tem absolutamente nada que se acrescente ou agregue, que qualquer um aqui, se escrevesse animicamente, não escrever sobre amar ao próximo, não conseguiria fazer. Esse tipo de situação faz com que nós tenhamos, no mundo virtual, uma série de um bombardeio quase, de informações que podem, de alguma maneira, influenciar positiva ou negativamente as pessoas, e as pessoas não estão nem separando o que pode ser coerente ou não, em termos espíritas. Como é que a gente separa o joio do trigo? Reconhecendo o que é joio e o que é trigo. Está aí o joio e o trigo, para quem nunca viu, olha que beleza, né? O joio e o trigo.
E eu trouxe aquela mensagem do Espírito da Verdade, que nós citamos no começo, só que agora com um pouco mais de cuidado, porque nós citamos a mensagem, a parte que todo mundo conhece, que é Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Agora, antes desse trecho, olha o que o Espírito da Verdade disse: crede, amai e meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Espírito da Verdade dizendo: não acredite em tudo que aparecer na sua frente. Não mistureis o joio com a boa semente. As utopias, as supostas fantasias com as verdades. Não vamos misturar isso, porque ao fazer nós estamos distorcendo o conhecimento. E aí vem de novo o reforço: amai-vos e instruí-vos. O instruí-vos está muito ligado a essa primeira parte. Vamos saber diferenciar o joio do trigo, saber o que é bom para nós, o que faz sentido, o que é coerente, sem nos deixar iludir ou nos deixar levar por utopias e outras fantasias. E aí Kardec, na Revista Espírita de 65, ou aponta para os espíritas, olha a frase de Kardec: é dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente em seu nome, em nome do Espiritismo, os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a doutrina, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Compartilhou coisas que distorcem e denigrem a doutrina espírita, você é responsável por isso também, pelo que você influenciar os outros. Pactuar com os abusos seria tornar-se cúmplices e fornecer armas aos nossos adversários. Forte, é dever nosso não compartilhar, não disseminar ideias falsas. Só que para fazer isso tem que saber separar o que é falso e o que não é. E aí, esta frase que nós gravamos aqui, para caracterizar o papel da ciência: o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro, como eu havia dito, e a ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos. Veja, ele separa: ciência é uma coisa, Espiritismo é outra, unicamente pelas leis da matéria. E o Espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e sem exame. Essa frase de Kardec está na Gênese, foi publicada em 1868. Algumas décadas depois, quase 100 anos depois, um cientista conhecido como Albert Einstein. Einstein tem uma frase muito interessante que se assemelha a essa. Einstein dizia o seguinte, só que aí ele usava a seguinte comparação entre ciência e religião. Ciência e religião. A ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Bem parecido com o que ele estava colocando aqui de uma outra maneira. Vejam como a gente pode fazer essa comparação. A ciência, o papel dela é esse, é apontar, é evidenciar, e não nós assumirmos cegamente tudo o que aparece. Na prática espírita, isso aqui é só para caracterizar, não é para a gente ficar lendo tudo, mas só para reforçar. Prática espírita é toda ação, toda atividade, todo esforço coerente com os princípios e valores espíritas. Quando nós aplicamos o conhecimento, os ensinamentos dos espíritos, nós estamos desenvolvendo uma ação espírita. Geralmente nós fazemos isso na casa espírita ou no nosso dia a dia, com as nossas atividades, nós sendo representantes espíritas daquilo que nós acreditamos. Num centro espírita, obviamente, todas as práticas deveriam ser espíritas. Quando o centro espírita começa a trazer práticas que não são espíritas, podem até ser válidas, mas que são de outras linhas, outras filosofias, começa a misturar. E qual é o problema? Aquela moça toda embaralhada ali. E as práticas pseudo-espíritas? Essas são perigosas, porque elas parecem ser espíritas, mas elas trazem no seu corpo elementos que distorcem e desvirtuam o conhecimento para aquele que está tendo acesso, ou para aqueles que está, de alguma maneira, assumindo aquilo como verdade. Não é só prática pseudo-espírita, tem livro pseudo-espírita, tem expositor pseudo-espírita, tem frequentador pseudo-espírita.
é aquele que parece, mas não vive coerentemente com aquilo que ele acredita. Vou pegar a ideia da reencarnação como exemplo. Nós já vimos que é esdrúxulo achar que o Espiritismo sobreviveria sem reencarnação. Reencarnação não admite a ressurreição, porque são conceitos diferentes. A ressurreição seria você reviver no mesmo corpo. Você reviver no mesmo corpo. A reencarnação é você reencarnar, você ter outro corpo, é você indivíduo em outro corpo. Imagina alguém que se diz espírita, mas que admite a ressurreição e não a reencarnação. Não vai dar certo, porque colide frontalmente com princípios e valores espíritas que não admite, uma vez decomposto, uma vez deteriorado o corpo, uma vez desligado do corpo, o espírito não retorna a esse corpo. Agora um caminho já para a nossa proposta de estudos da comissão. Como é que uma sugestão nós poderíamos pautar qualquer tema, seja ele o mais simples ou o mais complexo possível? Como é que nós fazemos? Qualquer tema. Primeira coisa, vamos colocar ali a suposição, a afirmação, o fenômeno que nós vamos estudar. Vou pegar aqui para apontar. Dá para ler todo mundo aí? Primeira coisa, é o objeto que se dá. Segundo, a fonte. O que nos leva a trazer esse objeto como verdade? Da onde surgiu essa informação? Qualquer conceito. Da onde veio esse conceito? Vamos trazer aqui. Da onde nós tiramos o conceito? Qual é o referencial que nós vamos usar para contrapor, para dar fundamento a este conceito que nós vamos trabalhar? Em Kardec, na codificação, tem contradição entre o objeto que está sendo estudado, a fonte, está dizendo algo igual ou divergente daquilo que Kardec, que os espíritos disseram? Tem contradição ou não? Se não tiver contradição, aquilo é coerente com os princípios espíritas. Se houver contradição, aquilo não é coerente. Então vamos estudar isso daí mais profundamente para ver se isso vai ser válido ou não. Tá? Aqui uma observação. A fonte pode ser qualquer autor que não seja Kardec. Outro. Qualquer autor. Seja ele espírita ou não, qualquer um. Inclusive livros de autores famosos brasileiros, mediúnicos ou não, todos. Ensinamento dos espíritos é um, opinião é outra. Aí a gente vai confrontar. Aí eu trouxe um exemplo, mente em psicose. Mente em psicose está presente na literatura de várias obras orientalistas, ou seja, tem obras publicadas que trabalham a mente em psicose. O que é isso? É você reencarnar em corpos de animais. Os antigos chamavam de transmigração da alma, né? Você poderia habitar um corpo humano e, por punição, geralmente, numa encarnação seguinte, você iria habitar um corpo de um animal. Isso foi ainda aceito por várias doutrinas e linhas filosóficas. A mente em psicose é ainda aceita. Na doutrina espírita, referencial em Kardec, o que se diz sobre mente em psicose? Tem lá, o espírito não retroage, ou seja, ele não pode habitar um corpo de um animal, porque isso seria retroagir. Está no Livro dos Espíritos, questão 118, 178, e na Gênesis, capítulo 11, item 48. Tem várias passagens dizendo que o espírito não volta. O espírito que animou um corpo de um homem não poderia encarnar-se no animal, pois isso seria retrogradar. Questão 612, Livro dos Espíritos. Pronto, confrontou. Não dá para aceitar a mente em psicose como um ensinamento espírita, mas a mente em psicose é um ensinamento de outras linhas e filosofias, ok? Mas respeitável, mas não dá para aceitar isso. Tem contradição? Tem. Aceita-se como espírita? Não, não é espírita. Agora vamos deixar mais animado agora a coisa.
manifestação de animais no mundo espiritual. Agora melhorou, né? Agora ficou mais interessante. Aonde a gente tem isso? E eu vou citar diretamente André Luiz, nas obras que mencionam. André Luiz menciona, ele diz estar, de alguma maneira, ter visto formas de animais, e ele relata isso em algumas passagens. Ok, agora vamos para a codificação. É possível haver animais no mundo espiritual? Pergunta. Aí a gente vai pesquisar lá nas obras de Kardec. Questão número 600 do Livro dos Espíritos. Depois do desencarne, o espírito animal é utilizado quase imediatamente. Eu não vou nem ficar falando o que é esse quase aí, tá bom? Não é isso que vai importar, é o que vem depois. E não tem tempo de entrar em relação com outras criaturas. Pronto. Essa é a frase mais importante. Se o espírito animal não tem como entrar em relação com outras criaturas, ele não interage com outras criaturas, portanto, existe um certo conflito conceitual em você relatar que animais estão no mundo espiritual, convivendo com espíritos ali, e aquilo que os espíritos disseram. É só uma questão? Não, não é só uma questão. Tem outras passagens da codificação reafirmando a não existência de animais errantes, que estão aguardando uma nova reencarnação. Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 283, Revista Espírita, maio de 65, inclusive Kardec fala o seguinte: nada impediria, se isso fosse verdade, que ostras estivessem habitando o mundo espiritual. Mas aí a gente tem um problema. Ora, se nós temos relatos de animais no mundo espiritual e os espíritos estão dizendo que não tem animal no mundo espiritual, como é que a gente fica? Vamos identificar hipóteses para explicar isso. Não é desacreditando o relato. Vamos no segundo item. Formas pensamento de animais, chamadas também de idioplastia ou criações fluídicas. O próprio André Luiz diz que isso é possível, que nós, espíritos desencarnados, podemos plasmar, podemos criar formas pensamento. Isso tem correspondência na doutrina? Tem. Na Gênesis, capítulo 14, item 14, com todas as letras, nós, no mundo espiritual, podemos criar formas pensamento. E aí ele relata uma série de situações, e eu destaquei um dos trechos aqui. Tem um trecho bem específico que fala o seguinte: o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais tem o hábito de se servir. E aqui ele está falando de um agricultor que desencarnou. E o agricultor, no seu hábito, pode criar vários objetos que ele estava acostumado, como um arado, e os bois. Se o agricultor consegue criar os bois como forma pensamento, na Gênesis isso. Você cria o boi como forma pensamento. Será que o espírito, ao relatar que viu um animal lá, ele estava vendo forma pensamento? É uma possibilidade. Não estou falando que seja, mas é uma possibilidade. Portanto, quando nós discutirmos esse tema, não é para falar assim, existe, não existe, pura e simplesmente. O que os espíritos dizem? Os espíritos dizem, não tem espírito errante. Mas vários autores disseram que, ou psicografias disseram que viram, ou que tomaram contato com animais no mundo espiritual. A questão é, será que eram animais ou será que eram formas pensamento? Porque se forem animais, o que os espíritos disseram aqui está errado. E aí tem que reformular a codificação. Tem que reformular a codificação se forem animais. Se forem formas pensamento, está coerente com a codificação. E aí? Mas eu acredito que existem, porque eu tinha um gatinho que ele parecia gente, um cachorrinho. Cachorrinho parecia gente. Eu não estou tirando a afeição que a gente tem pelos animais, que eles são muito úteis e estão crescendo espiritualmente em termos de evolução. Só que se eles não estão na erraticidade, eu estou falando que está na codificação. Para nós trazermos e confrontarmos de que há animais no mundo espiritual, não basta um autor ou alguns autores dizendo que existe. Tem que ter fatos e evidências.
E aí vem o problema. Entre ficar com Kardec e ficar com autores que relatam ter visto animais, mas que podem ser formas de pensamento, o que é melhor? Cada um com as suas escolhas. Neste ponto é que vem a coerência. Se nós formos defender alguma posição, quanto mais próximos da coerência nós estivermos, mais vai se sustentar a nossa posição. Quanto mais afastado e entrarmos num processo de opinião, a sua afirmação fica fragilizada. E você não tem muitos elementos para fragilizar, porque depois vão confrontar com Kardec, e aí vai fazer o quê? Aí cabe a escolha de cada um. Ou ficamos com Kardec, ou aceitamos um novo ensinamento sem evidência, sem fundamentação. Essa questão de opinião, ela é importante pelo seguinte: no que é Espiritismo, o próprio Kardec dizia, as contradições que frequentemente se notam na linguagem dos Espíritos não causam admiração, porque eles são diferentes. Eles possuem conhecimento incompleto, limitado, como todos nós possuímos. E justamente o que os Espíritos vão manifestar é a característica do grau de elevação deles. Não é porque um Espírito diz uma coisa que é verdade. Pode não ser. Vamos retomar André Luiz. Ele relatou lá animais no mundo espiritual, só que o próprio André Luiz, ele diz no começo dos seus livros, eu não tenho palavras para explicar ou para expressar tudo que eu aqui vejo, porque falta-nos vocabulário para nós seguirmos com exatidão tudo que está sendo dito aqui. Se o próprio André Luiz está dizendo que ele não tem palavras e nem vocabulário suficiente para expressar o que ele vê, será que nós, diante disso, não seria um momento de alerta para não tomarmos ao pé da letra tudo o que está sendo dito? Poderia. Mas, de novo, cabe a cada um de nós centrar-se na sua posição. Ninguém está impondo nada. Eu prefiro ficar com os ensinamentos dos Espíritos, que é mais fácil de sustentar, até que tenham evidências de que tenham animais no mundo espiritual, e não só opiniões de supostos médiuns ou espíritos. Mas, se alguém vier com evidência, aí nós temos que reformular a doutrina espírita, porque está errado esses ensinamentos dos Espíritos. Será que o Espírito da Verdade sabia ou não sabia que existia animal no mundo espiritual? Eu acho que sabia. De qualquer forma, faz parte do processo de aprendizado, da reflexão de cada um. Esses trechos que eu separei aqui no que é Espiritismo, é só para a gente refletir isso. Tá? Essa questão do ponto de vista dos Espíritos, que não emitem mais que a sua opinião pessoal. André Luiz, o que ele exprimiu lá? Opinião pessoal. É um espírito. Ah, mas tem um outro espírito. Tá, o problema é que a gente pode cair no vício da origem de novo. Que um espírito falou, aí outros supostos médiuns influenciados podem também reproduzir aquele conhecimento. Vejo que a chuva está sendo uma competidora forte. Dá para me ouvir aí atrás? Dá? Tá bom. Então, o que a gente tem que fazer para efeito de critério de análise? Análise, que é o que a gente vai colocar. Primeira coisa, submeter todas as comunicações ao exame da razão, do bom senso e lógica. Todas, sem exceção. Concordância do ensino. Essa é a mais difícil. Concordância. Como é que a gente vai fazer concordância? A gente vai mandar a mesma pergunta para mais de 1000 grupos, como Kardec fez, buscando respostas para ter convergência. Depende da pergunta, já existe um vício instalado do conhecimento. Não é uma pergunta nova, não é inédita. E aí nós vamos ter um problema seríssimo de concordância. O que os Espíritos disseram está na codificação. Tudo que for contra isso, se não tiver prova e evidência, vamos deixar de lado. Eu não estou falando que animais não existem no mundo espiritual, eu só estou falando
Os espíritos disseram que não existe. Se existirem, tem que ter prova e evidência nesse sentido. Senão, a gente não pode abraçar isso, eu estou falando de uma maneira técnica, tá? No corpo teórico espírita, sobre o risco de nós sermos contraditórios e não sermos coerentes com o que está lá nos princípios e valores. E esse é o quadro, é o esquema lógico que representa e resume aquilo que nós podemos propor para efeito de reflexão e discussão de qualquer tema. Qualquer tema. Primeira coisa, afirmação e suposição, qualquer uma. Contradiz a codificação? Sim ou não? Isso é muito simples. Sim ou não? Não contradiz a codificação? Então a gente aceita como coerente. Ah, não, contradiz. Opa, contradiz. Pode ser verdade. Contradiz. Há evidência objetiva? Se não houver evidência objetiva, nós refutamos num primeiro momento, porque não tem como ter evidência disso. Ah, não, tem evidência. Tem vários relatos e tal. Opa! Tem evidência? Então vamos levar isso para a discussão aonde? Vamos apresentar a comunidade científica e a comunidade espírita para validação do novo método e novo conhecimento. É assim que funciona. Kardec sempre foi partidário. É uma ideia nova? Vamos colocar para debater. Não é? Ah, não, eu aceito. É opinião sua. Vamos colocar para debater. Porque está contradizendo a codificação. E se houver contradição, vai se debater. Não, foi comprovado que isso é verdade. Foi validado. Se foi validado, opa, vamos aceitar um novo conhecimento, só que nós vamos ter que reformular o corpo teórico espírita que está dizendo outra coisa. Tem que ter coragem de assumir o que está falando. Não é falar assim, eu aceito. Tá, se você aceita, você tem que mudar a codificação. Tem que propor coisa nova. Ah, não. Não foi validado. Ainda está em processo de análise. Então, nós não aceitamos, nós refutamos e nós mantemos o corpo atual, o conhecimento atual. Esse é o esquema que a ciência usa. A ciência pode demorar séculos para avançar no conhecimento de algum objeto específico, mas só vai avançar mediante fundamentação. Nós não precisamos de pressa, nem sermos afoitos, porque nós queremos comprovar convicções pessoais. Nós podemos abraçar um conhecimento, até trabalhar como hipótese, mas nós não podemos aceitar esse conhecimento como parte integrante da doutrina, se não houver fundamentação e evidenciação. Eu espero não ter ferido sentimentos de ninguém, quando falei dos animais, mas eu peguei o melhor exemplo que nós podemos trazer, porque ele está muito em voga, em termos de aceitar ou não. Hoje não existe evidência, comprovação de que há animais no mundo espiritual, além de relatos de opiniões de espíritos. Mas nós temos na codificação diversas passagens dando convergência de que não existe erraticidade para animais. Tá bom? É uma questão incômoda, porque mexe com o sentimento. Quantas pessoas são apaixonadas pelo animalzinho de estimação e acham que o animalzinho de estimação está evoluindo? Ele está evoluindo. Só que nós não podemos misturar paixão com fatos e com ensinamentos dos espíritos. Nós temos que analisar racionalmente. Então a premissa, nós vamos aceitar qualquer coisa contraditória se houver fundamentação, se houver evidências suficientes e necessárias. Se não houver evidências suficientes, não tem como nós aceitarmos isso cegamente ou porque nós apaixonadamente gostamos daquele tema. Na ausência dessas evidências, não se aceita a contradição. E agora eu vou mostrar alguns dados bem rápido para ver o problema que é, no caso do Brasil, discutir esses assuntos.
Levante a mão, quem é da área de educação? Educação. Alguns. Na área de educação, nós temos um problema muito sério, que eu vou mostrar agora, que é ligado ao analfabetismo funcional. O que é isso? Analfabetismo funcional, ele é algo vinculado à capacidade que alguém tem de ler e escrever, mas de expressar ideias e de estabelecer relações abstratas, inclusive, para conseguir compreender o que está acontecendo, ou transmitir alguma mensagem. Não sei se dá para todos verem, porque está muito pequeno, mas eu vou falar o seguinte. Aqui são os dados do IBGE, dados estatísticos por religião. Primeira coisa, o espírita está aqui, é aquele que mais tempo tem de idade média, tá? Das religiões existentes, a média do espírita é a mais alta em termos de idade. Esse é um dado, ok? Segundo dado do IBGE, percentual de pessoas de 15 anos ou mais por nível de instrução segundo os grupos de religião. O espírita está aqui, na flechinha, aqui. 31,5% um terço praticamente dos espíritas tem nível superior completo. Nenhuma outra religião tem um grau educacional desse nível que nós temos. Os judeus também têm um alto nível educacional, mas o espírita tem um alto nível educacional perto das demais. Eu só estou mostrando isso para a gente entender agora os dados que eu vou mostrar. Níveis de analfabetismo funcional no Brasil. O Instituto Paulo Montenegro mede isso regularmente. O último foi uma prévia que teve em 2018, ano passado. Eu vou falar alguns dados alarmantes. Como é que o Instituto Montenegro caracteriza o que é um analfabeto e o que é um plenamente ou proficiente no caso? O analfabeto funcional é aquele que até sabe ler frases curtas e escrever, mas ele não consegue estabelecer relações de ideias, nem ler um texto mais longo. Esse é o analfabeto funcional. Aí tem o nível rudimentar, elementar, intermediário e o máximo é proficiente. O que vai mudando é a capacidade de ele ler textos mais complexos. Por exemplo, o intermediário, ele até consegue ler textos com mensagens e identificar nesse texto relações um tanto próximas, quase abstratas. Ele consegue ler um manual de instrução, por exemplo, entender o manual de instrução, mas talvez uma ou outra passagem ali não tenha ficado muito claro para ele. O proficiente lê o manual, lê um texto completo e consegue fazer associações do conteúdo. Então a gente tem vários níveis de capacidade de compreensão do texto e da expressão que a pessoa tem. No Brasil, só 12% da população brasileira consegue ler integralmente um texto capaz de fazer associações abstratas e complexas. Só 12%. 25% está no grau intermediário, 35% está no elementar. Ele lê o básico, mas não consegue entender um manual na sua maneira mais completa. Rudimentar e analfabeto, 8%. Isso aqui é evolução, né? Desde 2001 até 2018. Melhoramos um pouco. Só que nós continuamos igual. 12%, continuamos aqui. Só 12% da população brasileira consegue estabelecer relações abstratas. Aqui juntando o intermediário e o proficiente, que juntando aqui, desculpa, é aqui.
Esses dois aqui, analfabeto e rudimentar, que seria quase o analfabeto funcional, dá 29% da população, 1/3 da população brasileira, quase, um pouco menos, não consegue ler de maneira adequada. 71% consegue. Agora, esse dado, esse é de pasmar. Eu não vou nem falar dos individuais, eu vou direto no ensino superior. Acreditem, só 34% dos universitários brasileiros estão no nível proficiente, que consegue ler um texto na sua integralidade, que conseguem perceber todas as associações complexas que o texto possui. 37% são no intermediário, mas por incrível que pareça, 4% dos universitários estão no nível rudimentar, que é praticamente analfabeto funcional. Aí pergunta como é que eles entraram na faculdade, mas de qualquer forma estão lá. Por que eu estou mostrando isso? Ler Kardec. Quando nós estamos lendo Kardec, o que nós precisamos fazer? Associações. Não tem como ler doutrina espírita sem fazer associações. Fazer relações de um conhecimento, de um conceito com outro. Veja a gravidade do que nós estamos dizendo. Quando alguém diz, leia Kardec, ele pode ler Kardec, mas não entender nada. Porque no Brasil nós temos um problema seríssimo, educacional. É gravíssimo. Não é à toa que os estudantes brasileiros, nos testes internacionais que nós participamos, geralmente nós ficamos em posições muito baixas. Tem um teste internacional chamado PISA, que é desenvolvido entre países ditos desenvolvidos, e o Brasil está ali porque foi convidado, são 30 e poucos países. O Brasil, ele já ocupou a penúltima posição. Agora ele melhorou, ele está na antepenúltima. Porque os nossos estudantes não conseguem desenvolver aspectos críticos essenciais necessários no processo educacional. Isso é triste. Por que é triste? Porque quando nós vamos falar de espiritismo, a nossa maneira de estudar Kardec não tem outra, é fazendo um processo de análise crítica, é trabalhando elementos de relação. Nós não podemos exigir que alguém que tenha deficiência cognitiva ou que não consiga estabelecer uma relação complexa na leitura de texto, que entenda plenamente os conceitos, não vai entender. Então, quando alguém vem discutir doutrina e querer que o outro pense como ele, a gente tem que ter um pouco de, no mínimo, bom senso, para compreender as deficiências que nós também podemos ter, porque não é dizer, eu sou proficiente. Será que nós somos mesmo, né? Mas vamos tomar cuidado. Esse processo é muito grave. Quando a gente vai tratar com o outro, nós temos que entender que o outro tem carências e tem dificuldades. Se só 34% dos universitários têm essa compreensão, e nós vimos que o espiritismo das religiões existentes, o que tem o maior grau educacional. Isso é bom para a compreensão, mas mesmo assim, supondo, aqui é um exercício, se todo mundo tivesse nível universitário, só 34%, em média, teria capacidade plena para ler e entender com todas as associações e complexidades possíveis o texto. Ler Kardec exige isso. Então fica o desafio para casa. Será que o modelo que nós estamos usando de ensino e de reflexão está despertando e contribuindo para aqueles que têm dificuldade de compreensão para fazer uma análise mais complexa? Nós estamos ajudando pessoas que têm essa carência a compreenderem os conceitos? Como nós podemos desenvolver métodos que não fiquem resumidos só na leitura? Porque a leitura vai exigir isso, uma compreensão que nem todo mundo possui. E na hora de desenvolver conceitos, para fazer aquele gráfico, aquela questão lógica, aonde Kardec trata esse tema, a pessoa tem que fazer essas relações. E nem todo mundo vai compreender.
Não dá para nós culparmos alguém por não ter a mesma visão que nós em assuntos polêmicos. Não dá para fazer isso. Mas também é muita arrogância alguém dizer, eu consigo compreender plenamente, então você tem que aceitar o que eu estou falando. Não, você não é doutor em nada, em termos de espiritismo. Nós temos que aprender juntos. Por isso que os grupos de estudo são fundamentais para um ajudar o outro a ter perspectivas diferentes sobre aquele mesmo assunto. Essa questão dos animais, de novo, eu vou insistir nisso, ela é incômoda. Tratar de questões incômodas é mais difícil ainda, porque mexe com paixão. Mexeu com paixão, a pessoa fica quase que cega na hora de ler Kardec, porque ela vai ver só o que interessa, não vai ver aquilo que está escrito lá. E aí nós temos um problema, nós temos um desafio. Então, essa minha fala é para dizer isso. Nós temos que tomar muito cuidado na hora de estabelecer conceitos, de maneira que o outro entenda, e que nós também tenhamos essa compreensão, para deixar clara essa base. Esses dados do analfabetismo funcional, eles exprimem exatamente a dificuldade que nós temos em compreender conceitos divergentes. Aqui nós já falamos, aqui é só um percentual que nós não precisamos falar aqui. Questão relevante. Se 29% dos universitários brasileiros não são plenamente alfabetizados, ou seja, não conseguem compreender textos complexos, será que entre os espíritas também não existem pessoas com as mesmas dificuldades e limitações para entender o conteúdo doutrinário? Claro que existe. Primeiro, nós não somos uma religião de elite, como dizem por aí. Nós temos, de fato, um maior nível educacional, mas não é por isso que a gente vai sair por aí achando que nós somos melhores ou piores que alguém. É uma característica. Mas não dá para desprezar a carência educacional que nós temos no país. Não dá. E na hora de tratar o tema na casa espírita, tem que ter a humildade de saber que você falando não quer dizer que o outro esteja entendendo. Nós temos que sentar, trabalhar, discutir esse conceito juntos. E aí fica para a nossa reflexão, todos nós, que lemos as obras de Kardec, mas talvez nem a nossa compreensão talvez não seja plena para entendê-la, nós podemos adotar posturas incoerentes, porque não conseguimos compreender os seus princípios na essência, e fomentar uma confusão conceitual. Todos os dirigentes e colaboradores de centros espíritas podem refletir sobre essa necessidade integral da doutrina. E a coerência, que é a frase final, doutrinária implica em conhecimento pleno dos princípios e valores espíritas. Tem que entender Kardec, mas nem todos conseguem entender Kardec. Aí vem o nosso problema. Os quais foram apresentados pelos espíritos nas obras da codificação. É um desafio, é um exercício, temos que ter humildade conosco de saber que nós podemos estar errados, porque nós não vimos direito, nós não entendemos direito aquele texto. Vamos ler de novo, vamos ouvir o outro, vai ver o que o outro está falando, para nós serve. Vamos ter a humildade de ouvir o outro, que talvez isso seja verdade mesmo. E eu termino aqui, deixando um espaço curto para de algo, mas eu precisava falar essa questão que eu considero fundamental. Muita paz a todos.